My Little Monsters, tudo bem? Aqui quem fala é seu professor Bruno e hoje estou fazendo essa videoaula para falar sobre a primeira revolução industrial. Então vamos lá. Vamos começar pelo significado da palavra revolução. A palavra revolução são mudanças radicais que acontecem em determinados momentos da história. E ela pode começar pela economia, pela sociedade, pela política, pela cultura e até pela religião. Mas uma coisa, se ela começar por um desses, todos os outros também têm que ser alterados. Então, se começa pela economia, a política vai ser alterada, a sociedade vai ser alterada, a religião vai ser alterada, a cultura vai ser alterada. A palavra revolução é usada poucas vezes na história. Revolução industrial, aqui nós vamos falar, ou a revolução neolítica, revolução russa. Reparem que são poucas as vezes que se usa a palavra revolução na história. Por quê? Ela traz mudanças drásticas, positivas ou não, alguns pontos positivos, outros negativos ou não, mas traz grandes mudanças. Agora que nós entendemos mais ou menos o que é essa tal de revolução, vamos à segunda questão. Como era o trabalho antes da Revolução Industrial? A princípio, quem eram os trabalhadores? Camponeses, né, como o próprio nome diz, acho que dá para você perceber, camponeses, e os artesãos. Então, no campo você tem os camponeses, na cidade você tem os artesãos. Com o passar do tempo, esses artesãos passaram a se juntar, e essa união deles deu o nome de manufaturas, que tinham pontos positivos e pontos negativos. O que seria o ponto positivo? O apoio que um daria ao outro. Essas manufaturas, que vão chamar depois de corporação de ofício, vão criar, entre outras coisas, um apoio mútuo, porém, um fiscalismo mútuo entre as pessoas. Então, de uma forma ou de outra, né, nem tudo são pontos positivos. Dá uma olhadinha nessa imagem que está aparecendo aqui, ó. Tem esse cara aí produzindo de forma artesanal ou manufatureira um tecido. Então ele está com um tear rudimentar, os pezinhos dele, olha ali os pezinhos dele ali, ó. Os pezinhos dele, a mãozinha dele. E o que é importante perceber isso daí? Se você observar em toda a imagem, quem faz o trabalho aí, a força que faz o trabalho é humana. Isso que tem que deixar bem frisado na cabeça de vocês. Lembra ainda o que é para frisar? Sabia. Vamos para o próximo item. Teremos o surgimento de invenções nesse período da história. No ano de 1769 surge esse cara que está aparecendo aqui do lado. Um cara chamado James Watt. O que esse cara inventou? A máquina a vapor. E agora os dois exemplos que eu tenho aí da máquina a vapor acabam de aparecer. Era um monstrengo, uma máquina bem grande que liberava energia que era transformada em energia mecânica, era a energia do vapor sendo transformada em energia mecânica, que movimentavam essas máquinas que vão estar surgindo. O que ela vai estar substituindo? Não de uma hora para outra, né? Mas lentamente o que ela vai estar substituindo? As forças até então usadas era aquele carinha que eu mostrei para vocês, ou a força do vento, ou a força da água. Reparem, olhem esses exemplos aí. Esses moinhos, no caso é a força do vento para moer alguma coisa, mas você poderia colocar uma outra máquina nisso aí. Ou, no caso aí, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, essa roda d'água. Essa é uma roda d'água que tem vários exemplos, vários modelos. Acho que quem já foi lá no Horto já deve ter visto aquela lá. Basicamente é a água, né, a força da hidráulica, a força da água, transformada em força mecânica. Então, organizando as ideias, é isso que nós temos até agora. Nós temos um artesão morando nas cidades, formando as corporações de ofício, fazendo manufaturas, e temos lá no campo os camponeses. E aí, então, a máquina de James Watt, que é com máquina mesmo? Você prestou atenção, você sabe. Isso mesmo, máquina a vapor. Então, sabendo disso, é a máquina a vapor que vai substituir essas coisinhas que estão aparecendo aqui de novo para vocês. Vamos lá, continuemos. O que vai acontecer? O artesão ou as manufaturas não vão ter condições de investir nessas indústrias.
Quem vai ter grana ali naquele momento? Quem será? Quem será? A burguesia, claro. E quem que... e essa burguesia, então, vai começar a investir nessas grandes construções, nesses grandes investimentos. E assim nós vamos começar a ter uma separação muito grande entre o dono do trabalho, porque lá na manufatura, quem é o dono do trabalho? O manufatureiro, o artesão. Ele é o dono do trabalho e também dono do resultado do seu trabalho. Agora, com a indústria, não. O dono das máquinas, o dono do local de trabalho, o dono das ferramentas, da matéria-prima, é o burguês. Ele é o cara agora que detém uma parte do que se produz, e o trabalhador agora só entra como uma ferramenta. Vamos ter quase uma inversão das coisas, né? Se antes as máquinas eram ferramentas, né, de propulsão, já prestou atenção, então você sabe, né? Eólica, hidráulica e animal. Se as máquinas antes eram ferramentas dos seres humanos, agora o homem, o ser humaninho pobrezinho, virou uma ferramenta das máquinas. É ela que vai recarregar essas máquinas, é ele que vai lubrificar as máquinas para elas funcionarem. Então, nós vamos ter uma separação. De um lado, nós vamos ter o proletariado. Basicamente, proletariado. O que ele é? Dono apenas da sua prole. Enquanto que o burguês, esse vai ser dono dos meios de produção. Assim definido por um cara chamado Karl Marx. Continuemos. Esse dono do meio de produção, o que seriam esses meios de produção? Eu já citei, mas vou colocar. Aqui, ó. Dono do local de trabalho. Segundo, dono das ferramentas. Terceiro, dono da matéria-prima. Basicamente, esses são os meios de produção. Então, uma divisão entre trabalho e os burgueses. Temos o surgimento, então, de duas classes sociais. É por isso que a Revolução Industrial é uma revolução. Olha ela mudando a sociedade. Para você, meu queridinho, My Little Monsters, 8º ano, vá agora até a página 23 e 24, lá tem umas atividades para vocês fazerem. Dá uma pausa no vídeo, faz as atividades e depois despausa para continuar a aula aqui. Belezinha? Agora que você já despausou o vídeo, né? Você pausou, fez a atividade e voltou, né? Fez isso, né? Tô muito confiante, mas é o que tem para hoje. Tá. Vamos falar sobre outras mudanças na vida das pessoas aí. Primeiro, houve uma coisa chamada êxodo rural. Momento, o que é isso, professor? Êxodo rural. Vamos lá. Êxodo rural é quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Êxodo rural, êxodo da onde está saindo, rural, êxodo rural. Houve momentos na história em que tivemos êxodo urbano, como por exemplo no final do Império Romano, que as pessoas saíram da cidade e buscaram abrigo no campo, dando início àquilo que você se lembra chamado de Idade Média. Tá, agora é êxodo rural. Há uma pressão no campo e essas pessoas são expulsas das terras dos nobres e eles vão buscar abrigo na cidade ou buscar emprego na cidade. Tudo bem. Outro item. Agora, o ritmo de trabalho não é mais ditado pelo ser humano. Por exemplo, eu trabalho, né, amanheceu o dia, eu começo a trabalhar e eu me estendo até o final do dia, quando não tem mais luz. Agora não. Agora quem dita as regras é esse negocinho aqui, ó, as máquinas. São as máquinas que ditam as regras. E as máquinas, como elas ditam as regras, você não vai começar a trabalhar na hora que amanhece o dia e na hora que acaba o dia. Você vai trabalhar no ritmo das máquinas que girava em torno de 14, 16 horas por dia. Faz uma continha aí. 16 horas por dia. Quantas horas sobraram do dia para você fazer todas as outras coisas suas? Sei lá, para você dormir, descansar, ir para um lado ou para o outro. Fez a conta? Então, fala aí para mim. Ih, caramba, não ouvi direito. 8? Isso aí.
Outra coisa que também era um hábito nesse período da história é o uso de punição para as pessoas. Punições físicas. Há exemplos de crianças que chegavam dormindo às 5 horas da manhã na fábrica e o cara que comandava a fábrica ali via que o moleque estava meio dormindo, pegava ele pelas perninhas, colocava ele dentro de um barril cheio de água gelada e tirava ele. E sabe qual era o que acontecia pro cara? Nada, estava fazendo o serviço dele. Lembrem-se que não tem leis trabalhistas nesse momento. Vão começar a lutar por isso, a gente já fala sobre isso daí. Agora eu peço para vocês pensarem um pouquinho. Vou dar a primeira informação. Os burgueses industriais, porque não temos os burgueses comerciantes e agora os burgueses industriais, eles prefeririam o trabalho de crianças e de mulheres. Por quê? Pensa aí por 10 segundos pelo menos. Por que será que o burguês prefere o trabalho de mulheres e de crianças? Deu uma enroladinha para passar os 10 segundos. Pensou? Se a sua resposta foi que pagava-se menos para eles, a resposta está certa. É por isso que se optou pelo trabalho infantil e de mulheres. Essa era a sociedade. Continuemos. Só que outros problemas surgiram, como por exemplo a poluição. Dá uma olhada nessas imagens aí. Essa primeira imagem que eu estou mostrando aí é o primeiro local onde surgiram as fábricas na Inglaterra. Esse primeiro lugar, eu não sei falar o nome direito, chama-se cidade de Coalbrookdale. Acho que é assim que fala, né? Meu inglês está um pouco enferrujado. É o primeiro lugar da Inglaterra onde surge a indústria. Então, olha só a alegoria que tem aí, né? A poluição para todos os lados. Reparem que nós temos outras imagens, em todas elas chaminés expelindo fumaça o tempo inteiro. Fumaça principalmente de carvão, que era o elemento, a matéria-prima para se fazer, para produção de energia a vapor. Poluição para todos os lados. Poluição tanto para se fazer o metal, que era tão necessário, no caso o ferro, como também para funcionar essas máquinas a vapor. Uma outra coisa interessante é que antes, quando se usava a força hidráulica ou a força hidráulica ou a força eólica, obrigatoriamente você teria que estar próximo a um rio ou a um lugar que ventasse bastante. Agora não. Você pode colocar isso daí, essas máquinas a vapor, em qualquer lugar e está resolvido. Então deram uma olhada nas imagens, tá passando outra imagem agora aqui. Deu para ter uma noção de como era isso, a Inglaterra? É chamado de Black City. Não é cidade negra devido à poluição, porque quando você queima as coisas, elas sobem e depois a gravidade traz elas de volta aqui para a Terra. Então você já entende como que estava aquele lugar. É claro que a população vai se revoltar em relação a isso, e aí surge uma figura, esse cara aqui do lado aqui, ó. Sim, ele está com roupa feminina, embora esse quadro, essa gravura seja de 1812, né? Ninguém tem certeza se esse cara chamado Ned Ludd realmente existiu. Porém, dizem, né, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas a imagem dele está aí. E qual foi supostamente a ideia dele, ou se ele realmente existiu, o que teria acontecido? O patrão dele foi puni-lo por um dia de trabalho, e ele se revoltou, tá mostrando aqui a figura aqui, ó. Ele se revoltou, pegou pegou alguma coisa e começou a destruir as máquinas. Só que a ideia dele começou a se espalhar. Uma galera começou a seguir o tal do Ludd. Até que começam a punir essas pessoas com pena de morte. E claro, a sociedade, que não é besta nem nada, vai parar de quebrar as máquinas. Vamos entender. Por que eles querem quebrar a máquina? Porque eles acreditam que são as máquinas que tiram o emprego das pessoas. Então, se você destrói as máquinas, teremos mais pessoas empregadas. Essa é a lógica deles. É uma lógica não producente, mas é uma lógica. Agora, vamos a algumas questões. Você já deve ter, se você prestou atenção realmente na aula, você sabe me dizer
Qual país aconteceu a primeira Revolução Industrial? Valendo, alguns segundos para você. Muito bem, Inglaterra, você disse Inglaterra, não foi? Acabei de falar, né? Foi, né? Segundo, qual foi a primeira indústria que surgiu e as outras indústrias que aparecem depois vão seguir? A primeira indústria que existiu é a indústria do tecido de lã. Temos algodão e lã, né? Primeiro será. Outros fatores, por que a Inglaterra vai conseguir essa primeira revolução industrial? Ela tem 3 coisas em abundância. Primeira coisa, que matéria-prima em abundância. No caso, algodão. Algodão em grande quantidade. Segundo, mão de obra. E nós já falamos sobre essa mão de obra, as pessoas, do tal do êxodo rural. E terceiro, carvão mineral. Não é carvão aquele que tu faz churrasco não, Joe. É o carvão mineral, tá bom? Que tem minério, aquela coisa e tal. Esses três elementos tinha em abundância. E pela lei da oferta e da procura, algo que tem em abundância, o preço é ficar mais caro ou mais barato? Sabia que você ia dar a resposta. Tem aula com esse professor aqui, perfeito. Toda a abundância leva a um preço extremamente baixo. E agora, por fim, mais um item desse resumo, está aparecendo aqui embaixo aqui, é a questão política. A Inglaterra tinha uma questão política muito pontual. E você, claro, que estudou comigo, gente linda como eu, sabe a resposta, né? O parlamentarismo, as revoluções inglesas dentro da Inglaterra. Então, são esses itens do resumo. Local, Inglaterra. Ano, 1750. Produção, que se produziu primeiro? Tá aqui, tecido. Mão de matéria-prima, lã, algodão em abundância. Mão de obra barata, por causa do êxodo rural. E carvão mineral em abundância, que abaixava o preço pra caramba. E aquela questão política, né? A questão política é o parlamentarismo dentro da Inglaterra. O parlamentarismo que colocou quem no poder? Pelo menos em partes, a burguesia. E claro, a burguesia vai fazer uma política por benefício dela. Dando um pouquinho mais de continuidade disso daí, surgem novas demandas dentro da Inglaterra. Quais são essas demandas? Demanda por transporte. Então é assim que irão surgir essas duas imagens que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo o cara aqui na frente? Então não tem nada a ver com ele não. Na verdade você tem que prestar atenção atrás desse cara. O que temos ali atrás? O surgimento das chamadas Maria Fumaça, né? Um meio de transporte extremamente rápido, aonde ele chegava a impressionantes 40 km por hora. Aí você pode falar, pô professor, um cavalo corre muito mais do que isso. Será que ele consegue correr 40 km por hora por 1 hora, 2 horas sem parar? Já essas máquinas a vapor que eu estou mostrando aqui para vocês, essas daqui já conseguem. Essa segunda imagem que eu estou mostrando para vocês, que os caras estão sentadinhos, parece até, né, uma montanha russa, é a abertura da estrada de ferro entre Liverpool e Manchester em 1830. Como vocês podem ver na imagem, o que se transportou aí? Pessoas. Só que o objetivo principal não é só transportar pessoas, é também transportar mercadorias, cartas, o que for possível. Entenda que as ferrovias é uma forma de também ganhar dinheiro, mais um reflexo da indústria, da Revolução Industrial. Deu para entender tudo aqui? Não esqueçam que todas as coisas que eu falei para vocês até agora, todas elas estão na apostila de vocês. Então, se te ficou na dúvida, quer saber de alguma coisa, dá uma olhadinha lá na apostila e aí tenho certeza que vai ficar 100%. Falou, galera? Pronto, agora vamos estudar.